gente! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo um pouquinho mais perto, um pouquinho mais intimista com vocês, para conversar mesmo. Eu vim contar para vocês um pouquinho de uma experiência que eu tive e para quem convive comigo, para quem me conhece, já sabe do que eu tô falando. E é uma coisa assim que foi difícil eu ficar pronta para querer falar, para estar aqui para falar, e que ainda mexe muito comigo. Me deixou um pouquinho assim mais para baixo, um pouquinho mais triste por esses dias, mas como eu sempre digo, né? A vida da gente é guiada por Deus e Ele sabe de todas as coisas e o melhor é Ele que faz pela gente, né? Então é isso. Eu vim mesmo contar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que muita gente pode se identificar com a minha história. E eu recentemente sofri um aborto espontâneo. Eu não imaginava, não passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer comigo. Mas por que você fala assim? Porque a gente nunca imagina, né, que uma coisa assim acontece com a gente. A gente só vê de fora, mas não acha que isso é possível acontecer com a gente. A gente não acredita que isso é possível acontecer com a gente. E quando acontece, a gente fica em choque e não acredita por vários dias e se coloca como culpada. O que eu fiz, por que aconteceu. Pra mim foi uma surpresa, né? Porque eu já tive uma gestação, que é a Lívia. Na minha primeira gestação eu não tive nada, nunca, nem ameaça, não tive nada, nenhuma intercorrência. Não tive pressão alta, não tive diabetes, eu não tive nada, assim, entendeu? Para que pudesse ocasionar algum risco e que eu imaginasse que essa gestação poderia ocasionar em um aborto, né? E se a gente for, assim, falar estatisticamente, a cada 5 mulheres grávidas, uma tem um aborto. Ou seja, 20% das mulheres grávidas passam por essa experiência horrível, né? E por que eu resolvi gravar esse vídeo agora? Por que eu resolvi falar desse assunto? Não sei se vocês sabem, algumas provavelmente devem saber, mas primeiro domingo de maio, ele é comemorado, se é que a gente pode dizer assim, né, comemorado, ele é comemorado Dia Mundial das Mães em Luto. Então eu resolvi vir contar um pouquinho da minha experiência, que não foi um pouquinho, assim, nada agradável, né? Acho que nenhuma mulher quer passar por isso. É uma experiência terrível, né? Uma experiência que ninguém acho que quer passar por isso. Eu resolvi ter o segundo filho agora em janeiro, eu e meu esposo. Mas já havia 1 ano que eu não estava tomando anticoncepcional. Ou seja, eu tinha 1 ano me cuidando de outras formas, mas que eu não estava querendo engravidar, mas resolvemos em janeiro tentar o segundo filho. Quando na gravidez da Lívia, eu não fiz nada de exame, eu não comecei a tomar remédio, né, as vitaminas que precisam, e dessa eu quis fazer diferente.
e fui na minha médica, fiz todos os exames que ela me pediu, comecei a tomar as vitaminas, ácido fólico, vitamina D, entre outras que ela tinha me passado. Isso foi em final de dezembro, antes do Natal. E de fato a gente começou a tentar o segundo filho a partir de janeiro. Como eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito, assim, querendo muito, eu acho que atrapalhou um pouco o nosso processo, né? Eu achei que viria e não veio o positivo no primeiro mês de tentativa. Já no segundo mês eu deixei passar, mais tranquilo, mais relax. E a ansiedade eu deixei um pouquinho de lado, por mais que eu queria, eu deixei um pouquinho de lado, né? Deixei que Deus fizesse por mim o que eu não poderia fazer. E aí, como eu sigo o meu aplicativo, eu sei certinho os meus dias férteis, eu sei o dia que é pra vir, o dia que eu vou sentir isso e aquilo, né? Tá. Quando foi no dia pra descer, não veio. Só que aquela esperançazinha, né, lá no fundo, eu falei, não, vou esperar mais um dia, que pode oscilar de 1 a 2 dias, geralmente a minha faz assim. E no segundo dia de atraso, eu fiz um teste de farmácia. E sim, o meu positivo estava lá. Eu fiquei meio que sem acreditar, corri no laboratório e fiz um de sangue, o que confirmou a minha gravidez. Eu estava grávida. Fiz mais um de farmácia, porque na minha cabeça parece que eu não tava caindo a ficha, eu não tava acreditando. E quando foi mais tarde, eu fiz a surpresa pro papai, contei pra família toda, porque eu não aguentei segurar. Até tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Soltei o vídeo na rede pra todo mundo. O que eu acho que hoje eu faria diferente. Eu esperaria um tempinho mais pra poder... Mas como na primeira gravidez não teve nada, né? Eu achei que também não ia ter nada na segunda. Eu descobri num dia, no outro, tava todo mundo sabendo, eu já tinha soltado pra todo mundo, já tinha contado. E enfim, eu contei pra todo mundo e tava tudo bem, né? Até então. Senti umas cólicazinhas, mas achei que era normal. Na outra semana eu fui na minha médica. Ela me passou mais alguns exames para fazer, pediu para que eu fizesse uma ultrassom, mas que eu esperasse mais umas 2 semanas, porque até então eu estava de 4 semanas para 5. Então eu marquei os outros exames e aguardei para fazer a ultrassom. Nisso eu tava sentindo umas cólicazinhas, ela me passou o remédio e me passou um Ultragestan, que é um remédio para ajudar a segurar o bebê, para ser mais simples, né? E aí nesse período tava tudo bem, eu tava trabalhando normalmente. E quando foi eu descobri a gravidez no dia 26 de fevereiro. Quando foi dia 8 de... Não, minto. Quando foi dia 5 de março, eu tive um corrimento. Quando foi no dia 5 de março, por volta de 11 horas da noite, eu fui ao banheiro e tinha um corrimento marrom. Só que minha médica me falou que era normal, né? Que eu não me preocupasse. Mas quando foi no sábado, que eu levantei, cuidei do meu almoço e tal, fiz minhas coisas, que eu senti uma cólica. E aí eu fui ao banheiro e nisso foi a hora que eu senti o meu mundo desabar. Nesse dia minha irmã até estava em casa e eu vi, quando eu fui ao banheiro eu vi sangue vivo, né? Já não era mais só um corrimento, era sangue mesmo. Foi quando eu abracei minha irmã e falei, mas eu acho que eu estou abortando.
Até então ela me pediu, falou bem assim, não, fica calma, pode não ser nada. A gente fica confiante, mas aquele medo bate a porta, né? Ele não te deixa tranquila. E nisso eu tentei entrar em contato com a minha médica, eu não consegui, porque eu acho que naquele momento ela estava no hospital, acho que fazendo um parto, se eu não me engano. E eu resolvi ir ao pronto-socorro aqui da minha cidade. Cheguei lá, o médico estava em atendimento com uma pessoa de Covid. Eu achei por bem vir para casa. E nesse período do hospital até em casa, eu consegui falar com a minha médica. E ela me pediu que eu fizesse repouso absoluto e que eu tomasse, ao invés de um comprimido, 2 comprimidos do Ultragestan. E que tomasse mais um para aliviar as cólicas. Nisso, eu comecei a fazer, né, o que ela tinha me pedido. E no domingo de manhã nós fomos para a igreja, porque eu disse que eu precisava. E eu fui para a igreja e pedi a Deus que aliviasse meu coração, que me deixasse calma, que acalentasse o meu coração e que Ele fizesse o melhor por mim, pela minha família e por esse bebezinho que eu estava esperando. E que se fosse a vontade dele, que Ele me desse. Mas que não fosse, que Ele fizesse a vontade dele e não a minha. Mas que Ele acalmasse o meu coração, me deixasse em paz. E nisso, até meu pastor orou por mim. E a minha médica me pediu que segunda-feira, assim que eu pudesse, fizesse uma ultrassom. Segunda-feira eu fui para Rondonópolis, uma cidade vizinha. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não consegui fazer a minha ultra cedo. Mas depois do almoço eu fiz a ultrassom, que constatou o que meu coração já me dizia. Realmente eu estava abortando. E que naquele momento já não tinha resquícios nenhum de uma gravidez no meu útero. Ou seja, foi um aborto rápido, espontâneo e que até hoje me deixa com nó na garganta, uma tristeza profunda no coração, mas aqui eu sei que foi feito a vontade de Deus. Naquele domingo que eu fui para a igreja e pedi que o Senhor fizesse a vontade dele, eu entendi que, quando eu vi a ultrassom, eu entendi que ele tinha um propósito. Eu ainda não entendi o propósito, mas Deus sabe desse propósito e que quando eu chegar no fim do processo, eu vou entender. E nem sempre é fácil você chegar lá no fim do propósito, no fim do processo e alcançar o propósito. É fácil, nem sempre é fácil. Porque nesse meio termo tem um processo doloroso. Nesse meio tempo tem um processo difícil, tem um vale a ser enfrentado. E tem sido difícil. Deus tem um propósito para tudo. E eu acredito que Ele tem um propósito para minha vida, para esse serzinho que ele pegou de volta, que tá no céu, eu acredito nisso. Esse anjinho hoje olha por nós de lá. Não é fácil. No caminho de volta para casa, depois da ultrassom, parecia que eu ia alagar o carro de tanto que eu chorava. Era uma dor assim que eu não consigo explicar, sem explicação. É uma dor que consome, que eu ainda não consegui descrever essa dor. Eu não senti nada parecido até então. Perder um filho, mesmo que independente da fase que esteja, é muito doloroso, muito. Então eu acredito que
é uma das piores experiências que eu já passei na vida. Naquele carro, quando eu voltava para casa, eu só pensava muito na minha filha, porque além de nós, era mais empolgada com a ideia de ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ela já estava bem empolgada, já queria que todo mundo chamasse ela de irmã mais velha, e aquilo me preocupou um pouco. Eu falei, como que eu vou explicar para Lívia o que aconteceu? Como que eu vou contar para ela que não tem mais um bebê aqui? Mas ela foi tão assim, Deus foi tão bom comigo, que ela foi tão madura naquela situação que ela me ajudou muito a passar por esse processo. E graças a Deus ela foi muito madura, entendeu super bem e ainda me falou assim, não, mamãe, calma, logo o Papai do Céu vai nos dar um bebê. E a gente tá aí crendo nisso, esperando por esse milagre, pelo nosso bebê arco-íris. E às vezes as pessoas me falam assim, mas Marli, você já tá tão bem, né? Eu tô te vendo já saindo assim na medida do possível, né? Saindo, vivendo, sorrindo. Não dói mais? Gente, todos os dias dói. E dói muito, muito. Imaginar como seria, como estaria sendo a minha gravidez. Eu já saberia hoje o que seria, se seria uma menininha, se seria um menininho. E ficar imaginando aquilo que eu não vivi, que eu já estava em processo de montar quartinho, de reforma, de enxoval, sonhando com tudo isso, não é fácil. Dói muito e não é fácil. Todos os dias, pra mim, é uma luta diária. Eu ainda choro, eu ainda sinto muito. Hoje eu já me sinto pronta pra estar aqui conversando, falando sobre esse assunto. Mas ainda assim me machuca demais. Dói demais. Por muitas vezes eu me coloquei como culpada, o que eu fiz de errado, por que tinha que ser eu, por que teve que acontecer isso. Mas como eu disse, tudo tem um propósito. Essa dor, a gente não se conforma. A gente acredita, tem uma esperança num dia melhor. A gente acredita que essa dor não vai ser preenchida, ela vai ser amenizada, mas a gente vai ter, tipo assim, sabe, um machucadinho que cura, que sara, mas que fica cicatriz? Vai ser assim o resto da minha vida. Por mais que eu tenha um bebê, que eu tenha um segundo filho, um terceiro filho, um quarto, um quinto, não sei, vai ser sempre o meu bebê. Não vai deixar de existir. Jamais esse lugarzinho que ele ocupou por tão pouco tempo, que me fez tão feliz, vai ser ocupado. Ele vai ser preenchido por um novo amor. Mas ele vai estar sempre ali. E o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo? Pra contar a minha experiência, em primeiro lugar, e desabafar um pouquinho da dor que eu sinto, e pedir para vocês que tenham amigas, parente, irmã, alguém que passou por isso, dê apoio. O seu apoio é fundamental. Às vezes o que a gente precisa é um abraço, é um como você tá, como você tem passado, você precisa de alguma coisa. São coisas simples que às vezes
ajuda a gente superar com mais facilidade esse momento. Eu quis vir falar sobre esse assunto porque, por mais que esse assunto já é muito discutido, já é muito abordado na internet, às vezes quem passa por isso passa sozinho. Às vezes não tem um apoio, por mais que você tenha alguém ali do seu lado, você tem um companheiro, tem um namorado, tem um marido ou tanto faz, é sempre doloroso. E um apoio de quem tá perto, de um amigo, de um parente, muda totalmente a situação. Se eu não tivesse um apoio que eu tive e que eu tô tendo, eu não sei como seria passar por esse processo. Como eu reagiria a esse processo. Como eu disse, se você tem alguém, apoie. Demonstre amor, demonstre carinho, que nesse momento de dor, de luto, é a única coisa que a gente precisa. Apoie. Dê seu apoio, dê o seu carinho, dê seu colo, porque é fundamental. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm um certo tabu em chegar, conversar. Às vezes tem medo, a mãe que sofreu o aborto, às vezes tem medo de conversar com um amigo e falar assim: ai, é muito mimimi, é muito drama, mas às vezes a gente só quer conversar para desabafar. A gente só quer ter alguém com quem contar, para desabafar, para tirar esse peso do coração e das costas. Às vezes, um abraço que você dá muda totalmente o dia. Como é que você tá muda totalmente a semana. Então é por isso que eu tô aqui pedindo para que você apoie, para que você dê carinho, que você dê amor, que você abrace. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né, que tá tão difícil. A gente não poder ter contato com muita gente. Eu vi como uma forma de desabafo, uma forma de apelo. E espero que vocês gostem e que me entendam. Hoje, depois de 2 meses, já tá mais fácil falar sobre o assunto. Mas é ainda muito, muito doloroso. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo. E um beijo, até a próxima!